nós temos que entender que necessário nos é nascer de novo. Tem muitos dramas, aí entra essa questão de processo, que nós vamos fechar com isso daqui a pouco. Ah, tá no processo, ele não tá no processo, ele não nasceu de novo. Agora, até ele nascer de novo, existem umas etapas, que eu prefiro nem dar nome de processo, para não confundir as pessoas. Mas até que as etapas se concluam, a pessoa ainda não nasceu. Se ela encerrar a vida ali, ela pode estar até dentro de um templo e até em cima de um púlpito. Ela vai para o inferno. Porque só quem salva é Jesus. E eu tenho que estar rendido a Ele. Eu tenho que ter sido crucificado com Ele. Eu tenho que ter sido convencido do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não fui, não tem. Então, essa é a questão. Então, é necessário nascer de novo. Então, o que vem primeiro? Você me perguntou, Cacau, o que vem primeiro? Aí vem a convicção de pecado, aí vem o arrependimento. Agora, o que é o arrependimento? Só para fechar aqui. A nossa linguagem de arrependimento é uma linguagem que ela não corresponde muito. Né? Então, só para pegar esse livro aqui, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Esse livro aqui tem um prefácio nele que foi feito por Fernandinho. E o prefácio dele é muito bom. É muito bom mesmo. Arrependimento, Novo Nascimento. Eu não pedi o Fernandinho para fazer a propaganda desse livro, certo? Esse livro aqui é do Derek Prince. E a nossa igreja fez em parceria com a Faz Chover. Eu falei, Fernandinho, como você quer ajudar o país? Aí eu incentivei a colocar alguns livros, né? Vários eles não divulgaram, né, Fernandinho? Eu acho que está guardando para o tempo do fim. Não é? E esse aqui é um deles, que valeria a pena os irmãos até estudarem nas suas igrejas. Nem sei se Felipe ainda tem esse livro ainda. Deve ter nem bem sei. Poucos. Tem poucos, né? Aí o Fernandinho fez o prefácio. Esse, talvez, irmãos, olha o que eu vou falar. Se tiverem aí uns 5 escritores depois da reforma de grande importância, esse é um deles, o erudito Derek Prince. Eu lembro que você uma vez me mandou uma foto. Cacau, estou aqui nos Estados Unidos. Olha aqui, Cacau, de ponta a ponta a prateleira do Derek Prince. Lembra que você fez isso? Então, é muito interessante. Eu gostaria que Fernandinho ou Paula, um dos dois, pudesse ler. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o meu que eu trouxe? Acho que não. Acho que esse aí é nosso. Ah, esse aqui é o de vocês, né? Não sei onde eu botei o meu, mas tudo bem. Tudo bem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu estou querendo. Ah, tá, achei que sim. Quem pode ler aqui até... Paula melhor. A página toda aqui, a página 10. Lê pra gente, Paulo. Sobre arrependimento. Aí vai estar o que significa arrependimento. É nossa prazerosa responsabilidade anunciar o que o nosso Mestre fez. Arrependei-vos. Parem de viver para suas paixões e vivam o reino do Senhor. Só haverá avivamento se antes houver genuíno arrependimento. E arrependimento é receber transplante de mente. Recebemos a mente de Cristo. Veja o que revela a palavra. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. E quando isto acontece? Eis a resposta. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Não há Evangelho do Reino genuíno sem arrependimento genuíno. Não há arrependimento genuíno sem o Espírito Santo. E quando o Espírito entra numa pessoa, entra a mente de Cristo. Há então transplante de mente, isto é, arrependimento. Só haverá igrejas numerosas sadias se não nos desviarmos da sã doutrina. 1 Timóteo 4,3. Tenho a plena convicção em meu coração de que ajuntamentos sem este conteúdo em suas pregações e canções que não brotarem a partir deste solo jamais refletirão o caráter de Cristo. Muito bom. Aí está o significado de arrependimento.
Porque quando a gente fala em arrependimento, a gente pensa uma sensação de chorar, não, é transplante de mente. A palavra grega é metanoia. Noia é mente e meta é além. Nós recebemos uma outra mente. Uma mente além da nossa. E como é que nós recebemos essa mente? Nós recebemos essa mente através do Espírito Santo. É a mente de Cristo em nós. Aí a pessoa vai e diz, mas nós temos a mente de Cristo? Não, agora foi demais e isso aí é uma heresia. Ah, mas está escrito lá em 1 Coríntios 2:10. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. 16. Então, a gente pode seguir. Agora, se quiser passar para a próxima etapa, que é a conversão, para a gente fechar. Do versículo, não vos conformeis com este mundo, Sim. mas transformai pela renovação da vossa mente. Sim! Que a gente às vezes pensa muito em que a gente... Romanos 12. Eu vou mudar o mundo, né? Eu vou mudar as pessoas. Na verdade, é um chamado para a renovação da nossa mente, né? Que é isso que vai fazer todo o restante. Isso, e não vos conformeis, ou seja, aí entra o que o Fernandinho falou. Não, eu vou copiar o que o mundo está fazendo. Não, deve ter uns que dizem, não, a gente tem que botar alguma coisa do mundo dentro da igreja, porque senão o mundo não vem. A mensagem da cruz é ela que tem que atrair. E ela vai atrair aqueles por quem Cristo morreu. Nós não precisamos reinventar o Evangelho. E até historicamente, você sabe disso mais do que eu, a forma de governo da cultura, de tudo, de Roma e Grécia era uma. E a igreja corria na contramão. Na contramão. Tem um livro que fala A Contracultura Cristã, de John Stott. Não é? É até baseado no Ensino do Monte. Não é? A Contracultura Cristã. É interessante. E quem quiser também pode ler o Ensino do Monte, Martin Lloyd Jones, dessa grossura assim, um branco, né? Mas o fato é esse aí. Não vos conformeis com esse mundo. Nós não somos chamados a tomar a forma do mundo. É interessante que essa palavra aí, sabe o que será significa? O mesmo termo aí? Isso eu ouvi numa pregação uma vez. Nunca mais esqueci. Foi até um colega meu que ministrou. Ele falou que a mesma palavra grega que está lá no Monte da Transfiguração. Jesus fez com que a sua forma interna se tornasse a forma externa. É isso que o Senhor espera de nós. Que aquilo que a gente é no interior se torne visível para o mundo. Que a nossa identidade se torne visível. Mesmo porque a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios que nós somos a carta de Cristo. A maneira dos que ainda não nasceram de novo conhecerem Jesus é primeiramente através da nossa vida. E nós temos que ser a carta. Em que sentido a carta? Nós precisamos ser a Bíblia em carne e osso, de A a Z, viver a palavra. É nesse sentido que é a carta. Porque Jesus é a palavra. Olha a conexão. Jesus não é a palavra? Agora está chamando de carta de Cristo. O que é a carta de Cristo? A Bíblia. Mas isso tudo só pela ação do Espírito em nós, né? Não só pela ação. Aí entra um outro assunto que é de um outro tempo. Aí a gente ouve essa palavra e fala, é impossível. Mas aí tem uma notícia maravilhosa. Jesus falou, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Paráclito, o ajudador. Eu não vou levantar aqui que vai atrapalhar. Imagina que nós temos uma cadeira aqui, não é? Aí uma criança de 2 anos e a cadeira é pesada. Aí você tem o pai. A criança bota a mão no lado da cadeira, ela vai conseguir? Não, porque a cadeira é pesada. Aí vem o pai e pega do outro lado. Aí os dois levantam a cadeira. Por quê? Porque houve o ajudador. Então, a palavra de Deus, a verdade é, nós só conseguimos cumpri-la porque nós temos o ajudador dentro de nós. O Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele nos deu a palavra e nos capacitou para cumprir. Eu tenho condições de cumprir essa palavra sozinho, eu tenho condições de decidir cumprir. Isso. De decidir. Essa é a minha parte.
Por isso eu acho que muita gente opta por viver uma vida cristã medíocre, porque se vê incapaz de seguir e para cumprir então, aquilo que Deus a decisão é minha, mas quem me ajuda, quem me fortalece? O Espírito Santo. Por isso que diz o Paráclito, eu enviarei o Paráclito, e ele vai estar em vós. Então é o Espírito Santo que nos ajuda. O que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entende? É o Senhor que nos fortalece, nos abençoa. Não é? Vocês acham que foi fácil Abraão levar o filho dele até o Monte Moriá? Você acha que foi fácil? Você que é pai, você que é mãe, eu que sou pai. Nem precisa ser pai, não foi fácil. Quem fortaleceu Abraão? Foi o Senhor. Mas fortaleceu por quê? Porque ele disse sim. Ricardo, deixa eu pegar esse gancho aí. Pode porque pegar. a gente falou lá no início, um assunto que você falou agora sobre sacrifício. Sim. E aí você falou sobre Abraão, que a Bíblia fala que para a gente ser discípulo de Jesus, a gente precisa aborrecer pai, mãe, irmão. Isso a gente vai chegar numa outra etapa. Eu falei que o Fernandinho é muita coisa pro meu coração. Não consigo. Então vamos tentar trazer isso aqui para agora, pra gente. Guarda isso daí. Eu falei, Fernandinho, eu não aguento não, vai ser outra etapa. Sobre essa questão do ajudador, né? Ah, E veio aqui na minha mente, né? Voltando um pouquinho, Paulo estava falando sobre a graça. A graça de Deus não foi para a gente cair em desgraça. claro que não. Ela nos ensina a abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Tipo, Ela que nos dá condição para nos ensina e nos capacita. Nos Pegando capacita. essa coisa do ajudador, é como a lama estivesse na nossa frente e se o pecado não fosse bom, ninguém pecaria. Certo, o pecado é bom. É. E como o No porco- primeiro momento é. Só que depois ele gera mortes. E o porco ele vai para a lama. É como se a gente estivesse vendo a lama e vem um ajudador. Fala, não, pera um pouquinho, eu Mas vem ajudador como? Quando você fala, ajuda-me. Entendeu? Essa é a questão. você vai E- passar por cima. Eu disso, acho sem essa sujar seus expressão, eu acho as versões que trabalham isso foi de uma precisão fantástica. Porque alguns colocam consolador. Não é boa essa tradução. Ali não é boa. Porque o consolador nem sempre ajuda, mas o ajudador sempre consola. Você está entendendo? O consolador pode vir só depois do problema acontecido. Mas o ajudador vem antes do problema e depois ainda consola. Não é? Então, o que acontece? O Espírito Santo ajuda, entendeu, Fernandinho? Ajuda. É mais ou menos que eu penso, sabe como? Eu penso aquela figura da mulher cirofenícia. Quando falou, Senhor, minha filha está lá, muito atormentada. Ela falou assim, não convém dar os pães, acho que foi essa, dos cachorros, e pegar os pães e dar aos cachorrinhos, né? Tal. Das migalhas, hein? Aí ele falou, Senhor, mas os cachorrinhos também comem, né? Que humildade tremenda daquela mulher. Teve uma outra, mostrou a habilidade dela. Tem outra expressão que eu não me recordo o que, alguém necessitando de algo, o Senhor ajuda na minha fé. Então quando a gente pede ajuda, quando a gente demonstra humildade, o que acontece? O Senhor vem e socorre. Agora, ao soberbo o Senhor conhece de longe. Aí você decide soltar a mão do Senhor. Não, Senhor, deixa comigo. Uma vez eu estava atravessando a rua com uma menininha. Uma irmãzinha, eu estava segurando a mão dela, né? Para atravessar a rua. Da nossa congregação, né? Para ajudar ela a atravessar a rua. E ela estava comigo. Aí ela soltou a minha mão. Aí caiu. Né? Mas não atravessou a rua, não. Ela tá vendo? Você soltou minha mão, você caiu. Então a gente quer soltar as mãos do Senhor, a gente quer, né? A gente quer ser independente. Aí o Senhor faz o quê? O Senhor deixa. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, quando a gente cai por soberba nossa. Por soberba. Porque se a gente pedir ajuda, a gente vai ter. Entendeu? E o Espírito Santo é o nosso ajudador. E o Senhor sempre
está pronto a ajudar. Então, não tem... e nesse ponto, quando o Senhor nos faz nascer de novo, Ele não faz o seguinte, se vira, agora é com você. Não. O que Ele fala? Eu estarei convosco Todos os dias. Ele está conosco. Ele vai nos fortalecer. Ora, quantas vezes a gente passa por situações na vida que são difíceis. Eu lembro que a minha esposa, né, ela teve Covid, ela trabalha em UTI, e na pandemia, dois anos, né, aquele auge da pandemia, ela ficou firme lá, né, não pegou. Alguns colegas dela tiveram vida encerrada, né, e foi algo muito complexo, porque não se sabia muito, né, e tem às vezes que você... pessoas pensam que o problema da Covid, na época, era trabalhar com o paciente. Não, porque o paciente, se você sabe que está com Covid, usa os aparatos, né? Mas às vezes um colega pegava do outro, nada. E nós seguimos em frente, né? E aí, 2 anos depois, ela pegou Covid. Aí, pegou, estava quase acabando. E levamos ela, né? A gente foi ao hospital e tal. Ela fez os exames, aí deu fraquinho. Não, deu fraquinho. Aí tratando. Mas só que aquela primeira Covid tinha a questão do 10º dia, né? Uhum. Mas o fato é que ela não melhorou, não é? Estava medicada direitinho. Aí teve um dia que voltou. Eu falei, não tem jeito, vai ter que internar. Aí teve umas cenas que me marcaram muito nesse dia. 2 cenas. Aí eu liguei para o irmão nosso, aí ele falou, Cacau, ela tá com Covid. No primeiro estava tranquilo, mas depois eu falei assim, o irmão médico, ele ligou e conseguiu ver os exames, Cacau, chegou a 50%. Aí ela entrou, aí uma filha ela tinha 15 anos, né? Uns 15 na época, 16. Entrou. Aí eu falei assim, rapaz, o que eu vou falar para minha filha? A mãe vai ficar ela em casa, como é que eu vou fazer? Eu cheguei em casa, 2 coisas me marcaram. Eu virei. Minha filha, pela graça de Deus, assim, é um presente. É muito, muito, muito comprometida com o Senhor Jesus. É uma discípula. Eu virei para ela e falei, filha, eu tinha alguns conhecimentos médicos, né? Mamãe vai precisar ficar, porque ela tem que internar. E já estava com dificuldade, né? E o que você acha? Você quer que eu fique com você ou eu fique com mamãe? Ela olhou e falou assim, pai, fica com mamãe. Aí eu falei, tá bom, porque ela que tinha que me liberar. Aí tinha uma pessoa que morava nos fundos de casa, da área de saúde. Aí nós combinamos, falei assim, você fica com ela, porque eu não podia mandá-la para casa dos meus pais, porque ela também podia estar contaminada. Uhum. Então ela tinha que ficar em isolamento. Né? Aí a gente lá arrumou lá o plantão da menina, pagamos o plantão da menina e ela ficou com a nossa filha. Aí eu fui. Eu falei, aí o hospital falou assim, olha, se você entrar, você não sai. Que essa era a norma, né? No primeiro momento nem podia entrar, mas eu consegui entrar. Aí entrei. E realmente a Regina estava muito debilitada. Aí, mas o que eu quero dizer? Olha, ela respirando com auxílio de oxigênio e estava numa situação bem complicada. Não estava prestes à UTI, mas uma situação que houve uma mudança muito rápida, né? Mas foi impressionante a presença de Deus. Mesmo ali eu fiquei com ela direto, não peguei Covid naquele primeiro momento. Às vezes ela tossindo, mas eu tinha que ficar com ela. Minha esposa é uma só carne. Né? Uhum. A gente tem que amar em todo o tempo. E se eu tivesse que pegar e fosse para o céu, aleluia, completou a temporada. Não é isso? Chegou a hora. Né? Eu tinha que cuidar dela. E ali não tive temor em nenhum momento. Mas houve presença de Deus e houve fortalecimento do ajudador.
Como você explica, você, num tempo que todo mundo estava aí em pânico, você ficar tranquilo ali? É porque eu sou forte? É porque eu sou o bambambam? Não. Foi o ajudador, juntamente com os irmãos orando. E nós ficamos tranquilos. Eu lembro que tinha uma irmã, aquela irmã, Fernandinho, ela gravava cânticos e mandava pra gente. Uma voz muito boa. Aí eu botava pra Regina ouvir. Ela gravava e enviava os cânticos. Todo dia enviava um. Aí virou um céu. Como que explica um negócio desse? Como que explica? Não é? Você sabendo que você poderia não sair dali. Porque tem às vezes que as pessoas se cuidavam que também pegavam. Nem passou pela minha cabeça pegar Covid. Eu estava preocupado em cuidar da esposa. E eu sabia que a gente ia sair. Né? Mas Deus deu paz. Então, o ajudador é isso aí. Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Isso em todos os aspectos da vida. A gente está aqui por quê? Porque o ajudador está aqui. E é quem devemos recorrer. Entendeu? Eu quero ressaltar isso. A gente está aqui por quê, Fernandinho? Porque o ajudador está aqui. O Espírito Santo está aqui. Somos nós sozinhos que estamos aqui? Somos não. Ele está aqui. Ele está nos guiando. Está nos dando as palavras. Muitas vezes eu chego, você acompanha, às vezes eu chego num lugar extremamente cansado, né, que as pessoas têm uma ilusão de que assim, vem de avião, né, e tal. Realmente é um luxo, né, e glória a Deus por isso, né. Infinitamente mais sacrificial na época dos discípulos que passavam temporadas na estrada. Mas a sua rotina, eu vou dizer uma coisa para você, hein. Quando a gente tem orado junto, né? Orado por você, né? Mas quando eu fico olhando, rapaz, a sua missão de cidade em cidade, só em olhar eu falo, Senhor, só o Senhor para fortalecer Fernandinho e Paula. Porque é um dia no lugar, um dia no outro, e é guerra. Eu e a minha parte, a oração, eu fico quase que em agonia. Porque é pesado, só o Senhor mesmo. E às vezes a gente, para chegar, para estar 9 horas da noite em cima de um evento, você sai 4 da manhã. Então, entendeu? Sai 3 da manhã de casa para pegar um voo, para pegar o outro voo, para pegar outro voo, para viajar não sei quantas horas. Posso falar com você? Isso que você faz, essa parte é menor, mas sabe qual é mais puxada, Fernandinho? Mais puxada? É que em cada cidade que você vai, você encontra uma realidade espiritual de principados e potestades. Então você está numa guerra que do ponto de vista humano é impossível você fazer o que está fazendo. Só o Senhor. É impossível. Você não está viajando a negócio. Eu amo os lugares que a gente vai, os eventos de cidade, prefeituras, promovidos pelas prefeituras, em que o conselho de pastores está lá. Eu acho isso de extrema importância. Claro, alguns não entendem algumas circunstâncias, mas assim, quando eles vão com esse encargo de oração, de darem suporte, de serem respaldo para Fernandinho ali, entendendo essa atmosfera espiritual, é muito especial. Faz isso. Vira uma chave. Vira uma chave. E sobre essa questão do ajudador, como que isso é real? Real, rapaz. Como que o físico tá moído, o emocional também tá mal, porque você sai 3, 4 horas da manhã, viaja o dia inteiro para poder você chegar ali naquele momento de 1h30, 1h40, você derramar alguma coisa. Realmente só o Espírito Santo, como ajudador, que traz esse renovo que só quem vive, né, sabe, porque só a gente, né, que nasceu de novo, sabe realmente, porque é algo que é um sobrenatural, é uma água fresca que é derramada. Eu diria o seguinte, viver a vida em Cristo sem o Espírito Santo é impossível. Impossível, nós não aguentamos. É Ele que nos ajuda. Aí diz lá em Gálatas capítulo 5, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, até para você vencer a carne, você precisa andar como? Então vamos fechar com a conversão? Então a palavra de ordem, Cacau, é arrependei-vos e convertei-vos. Sim. Como se dá isso aí pra gente
caminhar para o fim do nosso bate-papo, como que se dá isso? A gente estava falando sobre a ajuda do Espírito Santo para isso, porque muitas pessoas pensam que é impossível, quando a gente fala assim, sede santos como eu sou santo. Ah, isso é impossível, como assim ter uma vida de santidade? Isso é impossível, quem que você pensa que é? Nós já ouvimos isso, eu não sou nada. Já lemos isso em eu comentários, eu sou né? O pior, como diz o apóstolo Paulo, eu sou o pior dos pecadores, que eu vou competir com ele. Não sei se eu sou pior que Paulo, o apóstolo Paulo, mas eu não sou nada. Isso, e aí como a gente estava falando, eu sou um verme. Que nós somos apenas pela ajuda do Espírito Santo que nos conduz, né? Por isso que eu tenho, lá atrás eu ia falar sobre sacrifício, para chegar ao ponto de sacrificar a mim mesma, para ter o governo de Jesus, senhorio de Jesus sobre minha vida. E eu vejo isso como o segredo para a gente conseguir viver a vida e o propósito de Deus para nós. Então, assim, diante disso aí, arrependei-vos e convertei-vos. Como que se dá essa situação para nós, essa imposição? Ok, desculpa, bem didaticamente. Então, o livrinho, arrependimento e novo nascimento. Como que vem o arrependimento e novo nascimento? João 16, o Espírito Santo nos convence do pecado, de não crer, da justiça, que é a cruz, o sacrifício, e do juízo, que é Satanás, ele tem que nos soltar porque a dívida foi paga. Certo? Para resumir. Ok. Você se arrepende, você nasce de novo. Mudou a natureza. Olha como é que é fantástica a palavra do Senhor. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Primeira coisa, o Senhor traz tempo de refrigério, não traz? Mas ele não vem antes se não tiver arrependimento e conversão. Já vimos o que é arrependimento. Nós passamos a ter a mente de Cristo. Nós nascemos de novo. E convertei-vos, que significa literalmente. A palavra é simples, até que essa palavra está boa. Você dá a meia volta. Você caminha. Você estava para o sul, você vira em direção ao norte. Você dá as costas ao pecado. Então, conversão não é um processo em lugar nenhum. Nenhum nas Escrituras. Conversão é simplesmente conversão. Agora, por que a conversão existe? Porque a pessoa se arrependeu e nasceu de novo. Ela mudou a natureza, entende? Porque ela mudou a natureza. Se não mudou é porque não houve arrependimento genuíno. Então, exatamente. Não, veja só, ela se arrependeu. Aí nasceu de novo, mudou a natureza. Por isso ela dá as costas ao pecado. Aí que tem um texto forte, lindo, mas é a Bíblia. É a Bíblia. A palavra da cruz. A semente. Jesus, que gera. É a dinamite de Deus, que destrói as cadeias do pecado. É a palavra da salvação. É a palavra da vida eterna. É a palavra que nos transforma. É a palavra que nos lava. O que ela diz quando alguém se converte? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes ou fofoqueiros, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas tais foste vós algum dia, mas fostes lavados pela palavra, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele faz nova todas as coisas. Então, por isso, o crente sim, ele é um ex. Por que ele é um ex? Não por assentimento intelectual, não por uma concordância intelectual, mas mudou a natureza dele. Esse é um problema que a gente tem hoje. As pessoas, elas se tornam membros de igreja por adesão.
como quem se torna de um membro de um clube. De um clube. Mas só tem uma maneira de você ser enxertado no corpo de Cristo, se nós tivermos nascido de novo, porque vamos receber a mesma natureza do Senhor Jesus, a semente é a palavra, que é Ele mesmo, né? E aí nós vamos ser enxertados no corpo. E aí novas são todas as coisas. O Senhor faz novas. Eu gosto muito dessa porção bíblica, Paulo Fernandinho. Foi o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é reforma, é novo nascimento. Então, tudo que você era, você deixou de ser. E quando você é tentado a ser de novo, você fica desconfortável. Entra o que você falou. E como é que você vai vencer a natureza pecaminosa? Pelo Espírito Santo. Andar em Espírito. Afirmação categórica, plena da revelação de Deus. Andai em Espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E esse se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei da carne. As obras da carne são conhecidas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas, os que vivem tais práticas, não herdarão o reino de Deus, diz o Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E olha aqui, Fernandinho. E um dia nós vamos seguir no que está aqui, num próximo encontro. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andamos também em Espírito. O que significa isso? Por que aquelas práticas as quais mencionei, nenhuma delas domina mais a nossa vida? Porque o Filho nos libertou. Nós nascemos de novo. Nós temos o ajudador Espírito Santo. Então por que não conseguimos? Por nós não. Porque em nossa carne não habita bem algum. Romanos 7. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus. Esse é o Evangelho. Cuja primeira vitória não é você ficar milionário, não é você ser uma pessoa bem-sucedida. A grande vitória do Evangelho é a vitória da cruz contra o pecado, contra o mundo, contra a carne. Essa é a vitória. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Porque o Senhor nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. 1 Pedro. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que os nossos irmãos do passado viveram e que nós também podemos viver, porque o mesmo Espírito que estava com eles está conosco. Nós não podemos nada, sozinhos não vamos a lugar algum, não somos melhores que ninguém, mas podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Esta tem que ser a mensagem a ser proclamada. Não precisamos diluir o Evangelho. Não precisamos ajeitar o Evangelho para tipo de pessoas. Porque esse Evangelho não salva. O que salva é a palavra de Deus. É a semente que é a palavra de Deus, é Jesus. Ele morreu para desfazer as obras do pecado. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do pecado. Para mandar ele livre, o preso. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar a boa nova aos pobres, curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse é o Evangelho. O que é o ano aceitável do Senhor? O jubileu, todo mundo sabe o que é isso? É aquele ano em que os escravos, eles saíam livres. Jesus veio trazer isso para nós. Não tem processo. Que processo? Processo tem no inferno. Tem um outro Evangelho, não é? Olha o que diz a palavra.
Nesse mesmo texto aqui, é interessante a conexão bíblica. O mesmo texto que diz que os que são de Cristo já crucificaram a carne. Palavra de Deus, não é palavra minha, não estou inventando, não estou fazendo releitura das Escrituras, estou fazendo a leitura das Escrituras. Interessante, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, persiste em ler. Que mandamento era esse? Era para ele abrir a carta e ler. Não era ler os outros livros, necessariamente. Ali o mandamento é, persiste em ler. Não precisamos fazer releitura da Bíblia. Precisamos fazer a leitura da Bíblia. O povo não precisa de releitura. Precisa de leitura. Se cada um de nós, pastor, pudesse pelo menos, diante do púlpito, abrir a Bíblia e ler, já estaríamos sendo os profetas da parte do Senhor. Essa é a verdade. Não é? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Admira que tão depressa, fechando o nosso encontro do que é o Evangelho, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça para um outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns de vocês que inquietam e querem transformar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já anunciamos, seja anátema. Não importa se o indivíduo foi alguém que levou muitas pessoas a Cristo no passado. A vida cristã não se faz do ontem. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É a palavra de Deus. Eu posso hoje ser uma pessoa ungida, pregar, ser instrumento para transformar a vida da pessoa. Mas amanhã, se eu decidir negar ao Senhor Jesus, é a minha decisão. E o que é triste, alguns deveriam ser pelo menos honestos e dizer, eu não quero Jesus. Então eles querem agora reler a Bíblia, inventaram Jesus, já apostataram. Deveriam ser mais honestos em dizer, eu não quero Jesus, eu quero seguir as minhas ideias. Seria mais honesto, mais sincero, mais enganando os pobres dos irmãos. É triste, é doloroso. Diz aqui a palavra do Senhor. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos anunciamos, seja anátema, maldito. É o evangelho que não é a palavra da cruz. O homem não é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Não há arrependimento. Não há novo nascimento. Não há conversão. Não há a palavra da cruz. Calma. E aí nesse arrependei-vos, convertei-vos, e esse processo que nós comentamos, ele pode ser dito como santificação. Esses são os passos e não, como a gente falou lá atrás, como as justificativas para a vida que eu tenho levado, apesar de ter declarado ou de ter dito que Jesus é Salvador da minha vida, mas não assumir Jesus como Senhor de sua vida. Então, o passo de se converter e aí, quer dizer, se converter e aí ter passos de santidade. Esse processo é o que está em Mateus, em Apocalipse 22, 11. Desculpa. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Eu vou só ler um texto aqui que é muito interessante. Geralmente esse texto passa muito despercebido de todos nós. Para você ter uma ideia, né? Como que Jesus tratava isso. Olha só, Lucas capítulo 3. Aí entra o que o Fernandinho falou, ó. Produzis frutos dignos de arrependimento. 3:8. Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai, eu sou crente, ou eu sou crente. Pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Jesus era firme. Jesus era cheio de amor, mas não faltava com a verdade. O machado já está posto à raiz. Você acabou de trazer um rema, Fernandinho. Conversão, corta pela raiz. Já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto
é cortada e lançada no fogo. Então a multidão interrogava: que faremos, pois? Respondeu Jesus: você quer ver os frutos do arrependimento? Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimento, faça o mesmo. Chegaram alguns cobradores de impostos, fiscais, pessoas servidoras públicas das mais diversas áreas, né? E chegaram e disseram para serem batizados. E lhes perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Respondeu-lhe: não peçais mais do que vos convém ou do que está ordenado. Então os soldados interrogaram: e nós? Que faremos? Eles responderam: a ninguém trateis maus e não deis denúncias falsas. Contentáveis com o vosso soldo. Fluxo de arrependimento. Você quer saber se a pessoa se converteu? Ela vira ex. Se ela roubava, ela não rouba mais. Se ela adulterava, não adultera mais. Entendeu? E aí vai. Se ela... Aqui, a propina, não é? Quantos funcionários públicos não vivem dos seus salários? E alguns que nós dependemos deles, para você ter causas ganhas, de alguma forma você tem que manobrar. As pessoas têm que manobrar. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, nasceu de novo, entra o que você falou. Há uma mudança, não existe processo. Foi perfeito o seu exemplo. Não existe processo. Existe a mudança de natureza. O processo é da santificação. Agora, até a conversão, há etapas, que eu não vou chamar de processo. Só que enquanto não se arrepender e nasceu de novo, você pode estar, digamos, você está no meio da etapa de convicção de que você não crê em Jesus. Encerrou a vida ali. Inferno. Entendeu? Inferno. Agora, é claro que a gente precisa aprender o seguinte, que existem outras coisas que o Senhor opera antes da salvação de alguém. Sempre tem alguém orando por ela. Tem uma série de coisas, né? Aí, no processo prático, a pessoa vai lendo a Bíblia. Por exemplo, você quer ver uma orientação? Sempre o pastor Silas Quirino, ele dá. Eu aprendi isso com ele. Ele fala o seguinte: quando alguém está querendo conhecer Jesus, peça para ler o Evangelho de João 5 vezes. Esses dias eu atendi uma pessoa, um médico, aí, muito desesperado, ele veio para conversar comigo, muito simples de coração. Falei: rapaz, eu tenho muito para te ajudar. Conversei, deu ajuda, mas eu quero só vê-lo daqui 2 semanas. Ele só podia daqui a 2 semanas. E você vai ler 5 vezes o Evangelho de João. 5 não, eu dei 2 para ele. Porque aí eu vou poder te ajudar. Que eu queria que ele conhecesse a palavra entrasse nele. Então é isso. Entendeu? É isso. É simples assim. Amém. Amém? Amém. Simples como Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Cacau. Ficou devendo sobre Jesus. É que só o outra começo. Né, amor? Amém. Amém. Deus seja louvado e que o Evangelho seja pregado e que a gente seja ousado, seja corajoso de não negociar os princípios e valores, né? Eu sempre digo que quando Jesus, a Bíblia diz lá, acho que Lucas, né? Diz lá, desde então começou a pregar Jesus e a dizer: arrependei-vos. E aí depois ele manda os discípulos de 2 em 2 pregar arrependimento. Chegado o reino de Deus. Chegado o reino de Deus. E lá Pedro, com a descida do Espírito Santo, arrependimento, que foi o grande discurso Nós não dele. podemos reinventar, não podemos. Então, assim, é a mesma fórmula, são tempos diferentes, e a gente fica querendo trazer uma roupa nova para o Evangelho. Não existe, não tem como. É exatamente isso. Mudou a forma, mudou o tempo, mas a essência é a mesma. É o Evangelho de Cristo, é o arrependimento, é o nascer de novo. Não há outra forma. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E para o Senhor operar, ele depende disso, que a gente ministre esse Evangelho. Nos posicionar, tudo que Deus quer, que o Espírito Santo quer, é exatamente isso. Que a gente só apenas nos posicione do lado da palavra dele. Porque é ela que vai operar. Que é uma soberba da nossa parte achar que nós
temos algo melhor que a palavra. Uhum. Isso é uma soberba muito grande. Amém. Agradecer a todos vocês que estão conosco e virão outros bate-papos como esse. Deus abençoe a todos. Obrigado, Cacau. Obrigado a todos. Que a graça de Jesus Amém. esteja sobre a vida de cada um. Amém. O amor de Deus, Sim. nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus espalhado na terra. Amém. E amém.